Então, porque vai atrapalhar a produção, tudo bem, então a gente faz fora do horário, paga a hora treinamento, paga a hora extra para o funcionário para que ele participe. Mas não pode, então vai ter que definir alguma data. Então, as datas e os treinamentos devem ser elaborados sempre em conjunto, né? Não adianta apenas o técnico de segurança dizer, vou fazer esses treinamentos, criar um cronograma, definir as datas, se ela não concilia isso com a área produtiva ou com o gerente da empresa, né? Com o dono da empresa. Se ela não faz isso daí, como é que ela vai conseguir fazer uma boa gestão da sua área? Então é muito importante que haja esse conceito. Eu, particularmente, o que é que eu faço? Quando aqueles trabalhadores eles dizem, não vou participar, você vai. É obrigatório participar de todos os treinamentos, né? Eles devem ser convidados, mas se eles não querem ir para aqueles que são obrigatórios, eles vão ter que ir, porque eles estão fugindo aquele padrão de trabalho, aquela disciplina. Então, se eles trabalham naquela atividade específica e precisa daquela capacitação específica, é obrigatória a participação nesses treinamentos, ok? Vamos voltar lá no slide, por favor, Billy. Analisar os objetivos e resultados dos cursos, né, que foram ministrados. Solicitar sugestões acerca dos temas para os treinamentos. E é que eu falei para vocês, a gente está sempre solicitando. E ministrar e participar de palestras e seminários, né, buscando sempre a questão da educação, de conscientização do trabalhador. Qual é o terceiro S que foi criado para a gente conseguir adequar esse programa 5S aqui no Brasil? Foi esse Setsuyaku, né, que significa o senso de economia, que ele combate os desperdícios. Então, como é que ele vai combater os desperdícios? Então, ele vai sempre baseado nas ideias dos funcionários, que geralmente são as ideias de baixo custo, né, ou de nenhum investimento, e auxiliam no aumento da produtividade. Então, como é que eles vão fazer isso? Não sei se vocês já ouviram falar em Kaizen, né? Kaizen também veio, né, partiu, é uma palavra japonesa que significa mudar para melhor, né? O Kai e o Zen, mudar para melhor. E foi uma filosofia extraída do Lean Manufacturing, que é uma metodologia de trabalho, uma filosofia de vida também criada no Japão, para que ele conseguisse melhorar seus projetos de trabalho. Quem criou esse Lean, esse programa Lean, esse conceito Lean, foi a Toyota. E aí ela conseguiu, né, difundir, né, no mundo inteiro esse programa, e hoje as grandes empresas elas adotam essa metodologia do Lean. E aí tem o Kaizen, que é o mudar para melhor. Então, por que ele falando de mudar para melhor e linkando, associando com essa metodologia, esse senso que a gente está falando aqui de economia? O que acontece? Muitos trabalhadores, né, a gente quando desenvolve uma atividade no nosso posto de trabalho, a gente sabe onde a gente pode melhorar, né, e ter ganhos com isso. Então, eles vão estar sempre sugerindo ideias, né, vão sempre sugerir ideias para que consiga melhorar o seu posto de trabalho e aumentar a produtividade. Então, devem sempre ser ouvidos, né? Então, a gente vai melhorar e aí vai desenvolver o melhor padrão de trabalho, vai ter um ganho na produtividade e, consequentemente, pensando sempre também na questão da saúde, segurança e meio ambiente. Então, vai ter esses ganhos. Então, esse é o senso do terceiro S que foi inserido, tá, desse programa para o Brasil para que seja adotado esse programa 8S. Então, qual é, né, como é que eu devo fazer para implantar esse senso de economia, né? Quais são as ações para implementação? Primeiro, é aproveitamento melhor das máquinas, equipamentos, materiais e o tempo nas tarefas. Então, quanto melhor eu aproveitar o máximo a máquina pode me dar, então é melhor. Evitar perdas e gastos desnecessários, recursos que tenha na empresa, e fazer planejamento de custos e despesas. E aí, isso é muito importante, né? Fazer esse planejamento. Por quê? Se eu faço o planejamento, eu consigo prever o que eu vou gastar mais em média dentro de um ano. Então, dentro da nossa realidade da área de segurança do trabalho, é preciso que a gente tenha um cronograma anual, né? Ou bianual, não importa, né? Mas que a gente tenha um programa que seja definido, onde eu esteja inserido todos os meus custos e investimentos que vão ser feitos dentro daquela área. Por quê? Isso aí vai ser acordado junto com a alta direção. E aí, se por acaso eu precisar fazer a aquisição de algumas sinalizações, ou fazer enclausuramento em algum setor específico, né? Então, alguma melhoria que eu precise fazer vai estar inserido dentro desse meu
plano de custos, né, dentro desse meu cronograma de investimentos. E aí ele não pode dizer para você, a gente não vai investir. Mas não já foi aprovado, não já está aqui previsto, talvez ele seja adiado, mas ele não vai deixar de ser implantado. É preciso que a gente tenha esse controle do que a gente vai gastar, do que a gente vai ter de custos e os ganhos finais que a gente vai ter com essas implantações, com essas melhoras que a gente vai fazer sempre no ambiente de trabalho, que é o foco da segurança do trabalho. Certo? Então, alguma dúvida, Tatiana? Não temos nenhuma dúvida, está tudo tranquilo. Tá, então vi que vocês não tinham dúvida. A gente falou aqui todos esses S's, né, que são importantes, e de como é que a gente fez para adotar essa política no Brasil. E aí, o que é que eu sugeri na atividade de vocês, né? Então, vamos ver lá na primeira parte da atividade. Então, bota aí, por favor, Billy. Vocês devem realizar uma entrevista com um profissional da área de segurança do trabalho, realizando as seguintes perguntas. Quanto tempo ele desenvolve já aquela função? Né? Se ele conhece e sabe o que é o 5S, então não estou nem solicitando para vocês o 8S, que já é o nível mais aprofundado, mais avançado desse programa, né? Mas sim o 5S. Qual a importância, né, que ele acha, né, que o técnico acha, em ter conhecimento desse programa 5S? Né? O que é importante para ele na área que ele desenvolve a implantação ou esse programa 5S? Letra D, né, a próxima pergunta. Os funcionários participam das melhorias realizadas nos postos de trabalho? Existe algum programa usado na empresa onde eles podem dar sugestões, ideias? Porque existem muitas empresas que elas adotam alguns programas que são importantes, que elas não relacionam com aquele programa 8S, mas que também tem tudo a ver, que a gente está falando aqui, daquela senso de economia das melhorias que podem ser adotadas e implantadas dentro do ambiente de trabalho. Letra E. Existe um plano de custos ou investimentos na área de saúde e segurança? Então, será que o técnico de segurança ele tem esse programa que eu falei para vocês, esse plano anual de investimentos? Então, qual a periodicidade? Você participa da elaboração? Então, essa é outra pergunta. É obrigatório anexar uma foto da entrevista e colocar o número do telefone e o registro do profissional entrevistado. Tá? Então, se vocês não conseguirem localizar um técnico de segurança do trabalho, pode ser um enfermeiro do trabalho, um médico do trabalho, um auxiliar ou qualquer outro profissional que desenvolva essas atividades. Né? Existem algumas empresas que elas não precisam ter o técnico de segurança do trabalho de acordo com a NR4, tá? Mas aí, pelo quadro, o anexo da NR4. Mas ela não precisa ter, mas ela precisa ter alguém que desenvolva essas funções. E aí vocês também podem consultar. Geralmente o pessoal de recursos humanos, né? Da parte de departamento pessoal, né, de RH, eles também estão muito envolvidos com essa área, então vocês podem também fazer uma entrevista com eles, tá? A segunda parte da nossa atividade, pesquise sobre 8S e elabore um texto de no mínimo 10 e no máximo 20 linhas em fonte Arial, tamanho 12, com sua opinião sobre a importância do técnico em segurança do trabalho ter conhecimento e domínio sobre essa técnica. Tá? Então, essa atividade é sobre o 8S. Todo esse conceito que a gente falou de 8S e a importância desse programa para o técnico de segurança do trabalho. É obrigatório colocar a fonte de pesquisa, tá, gente? A data de entrega está prevista para o dia 28/7, ao meio-dia, e o arquivo é um arquivo único que pode ser DOC, DOCX ou TXT. Tá? Isso aí deve ser enviado. Estudem bastante para que vocês conheçam esse programa, porque hoje as multinacionais, né, as grandes empresas, já adotam, já estão implantando esse programa 5S, porque estão visando que, com isso, eles conseguem reduzir custos, né, os custos com recursos naturais, né, consumo de energéticos, né, ou de matéria-prima, ao invés de, né, a ter que demitir funcionários. Então, eles estão priorizando, né, estão seguindo por esses programas para que eles consigam mudar esse conceito de ter que reduzir custos, reduzindo o quadro de funcionários. Tá? Desejo para vocês uma boa noite, tá? Vão para casa tranquilos, durmam, tenham uma boa noite de sono e aí estudem e façam todas essas atividades e mandem para a gente, tá? Desejo para vocês também uma boa noite, Tatiana. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Muito obrigada pela participação e até semana que vem. Você sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você.
A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados. E o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax, porque o mercado quer técnicos.